Graça e paz, queridos. Passando para gravar mais um vídeo e hoje usando como base o Salmo 32, do verso 7 ao verso 11. E a palavra do Senhor diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestros são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos os justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. O salmista ele declara essa bem-aventurança daquele que recebe esse perdão tremendo, de Deus. E nesses dias em que a gente vê tanto sofrimento ao redor do planeta, a gente pode olhar para o Senhor e ver nele esse livramento, essa bondade, essa misericórdia que está em todo tempo disposto para mim e para você. E o salmista diz no Salmo 7, Tu és o meu esconderijo. Amados, para onde correu, de como se esconder desse vírus? Não existe. Não existe para onde ou antídoto para ele. A única segurança que você podemos ter é a confiança no Senhor, entendendo que Ele é livramento em todo o tempo. Ele guarda o justo. Ele diz que Ele preserva na tribulação. Muitos andam muito atribulados por esses dias, e nós temos falado disso aqui, e eu tenho procurado nesses vídeos trazer uma palavra de esperança e de entendimento nas promessas do Senhor, que declaram que Ele é essa rocha, Ele é esse lugar onde nós podemos nos refugiar em momentos de tribulação, de tensão, em momentos de insegurança. Você vê na TV um noticiário 24 horas falando e bombardeando a respeito do Covid-19. Você vê situação de pessoas que, na verdade, estão em desespero porque não veem uma esperança. Mas o salmista, ele declara isso. E em todo o tempo, se a palavra do Senhor for verdadeira e real dentro de você, ela vai te trazer esse alicerce de esperança. Talvez você possa estar se perguntando, mas como buscar esperança em algo que eu não vejo? Deus, Ele é Senhor em todo o tempo, e Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Em todas as situações onde que nós estivermos, em qualquer lugar dessa terra, os olhos do Senhor percorrem, a misericórdia do Senhor alcança. A questão é como eu e você temos nos disposto a isso. E talvez usando até esse momento, porque onde muitos estão desesperados, você deve se colocar como sendo alguém que pode fazer a diferença. Pastor, eu não posso sair de casa, mas você está usando o aplicativo. Você está usando as redes sociais. E muitos dos nossos irmãos têm essa habilidade, de trafegar pelas redes sociais. Então se permita ser usado nessa hora para realmente dar uma palavra de esperança. Não entra nessa vibe louca que nós temos visto a todo tempo, nas reportagens, e mostrando, na verdade, uma ansiedade. E hoje eu vi um vídeo que eu creio que, na verdade, esse homem ele foi usado e ousado de maneira muito tremenda. Ele se colocou em cima de um carrinho de compra e ele bradou dentro de um supermercado: Vocês estão loucos, vocês estão loucos. Porque no momento em que deveriam estar se reclusando, estando reclusos dentro da sua casa, ou se cuidando, eles estavam, na verdade, se esbarrando com carrinhos de compra abarrotados. E ele dizia: vocês estão comprando demais, vocês estão comprando mais do que o necessário. E ele usava o exemplo de uma pessoa simples, que de repente, como uma empregada doméstica, que vai estar ganhando muito pouco, comparando com a maioria, e que talvez no momento de necessidade vá lá buscar um item que está sendo muito necessário na casa dela e ela não vai achar, vai ver as prateleiras vazias, porque muitos
numa correria desenfreada, numa ansiedade maluca, acabam comprando muito mais do que precisavam, levando mais de 2, 3 carrinhos no mercado. Fora a loucura do papel higiênico que a gente não consegue entender. Mas hoje, ouvindo a explicação de um gerente de supermercado, traz aí uma luz. Muitos vídeos estão rolando na internet mostrando imagens fora do nosso país, onde as pessoas, na verdade, estão indo também para esses grandes atacados e comprando fardos e fardos de papel higiênico. Ele disse, o detalhe é que essas nações, elas importam tudo, mas esquecem aqui no Brasil que nós somos um grande produtor de celulose, que aqui não vai faltar papel higiênico. Então você vê uma discordância em várias coisas, um desequilíbrio na verdade. É porque esse povo não conhece o Deus que o salmista declara no Salmo 32. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Fazendo menção dos cânticos, tem um vídeo também viralizando nas redes, mostrando aqui em Santa Catarina, irmãos cantando, nos prédios, nas sacadas e ecoando cânticos ao Senhor. Que coisa tremenda, amados. Que coisa tremenda mesmo em meio a toda essa situação. Olha como, no fundo, tudo na verdade converge para o entendimento da necessidade de que o socorro venha. E esse socorro não é do sistema de saúde, porque se o pico for grande, como estão dizendo, como já a gente vê em outros países da Europa, o sistema não dá conta. Hoje também um vídeo do prefeito de Florianópolis mostrou bem claro isso, usando gráficos inclusive, ficou muito bem explicado. O sistema não dá conta. Então esse socorro pode vir de onde? Esse socorro vem do Senhor. Amados, Ele tem permitido tudo isso e Ele também é o antídoto. Ele também é o escape. Ele também é a cura. E a gente vai olhando para todo esse cenário e se você não se voltar para a palavra, muitos podem entrar em depressão dentro de casa. Muitos podem realmente pensar em coisas piores. Mas é tempo que eu e você temos que usar da intercessão. Use a oração. Entre no relógio de oração. E eu tenho dito isso. Entre no relógio de oração. Amanhã eu quero usar um exemplo para vocês que realmente é algo que até me chocou. Que talvez nós, como cristãos, não estamos dando a ênfase que deveríamos na oração. A oração é toda a diferença. A oração é remédio para a alma. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, voltamos os olhos para o verso 8, ele diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Nessa situação que a gente está passando, é do Espírito de Deus que vem a sabedoria e o entendimento de como se portar, do que fazer e o que não fazer. E essa sabedoria, ela vem do alto e ela está disposta para mim e para você. A palavra do Senhor, amados, ela nos enche de tal forma que ela vai complementando aquilo que talvez humanamente você não tenha. E aí quando você olha para esse prisma também, você pode dizer, mas eu não consigo falar das coisas do Senhor, eu não consigo gravar um vídeo. De alguma forma o Senhor vai te usar. De alguma maneira Deus vai te usar. E aí eu quero usar um exemplo aqui interessante de um sapateiro. Há muitos anos atrás, uma pessoa muito conhecida no nosso meio, um nome muito conhecido, melhor dizendo, no nosso meio, Charles Spurgeon, que se declara, o príncipe dos pregadores. A obra que ele deixou é imensa. A vida desse homem é um testemunho. Mas a conversão dele começou com a palavra de um sapateiro. Numa certa noite, com muita neve, ele se dispôs a ir a um culto. Chegando lá, o pastor devido à nevasca não apareceu, mas um sapateiro, na sua simplicidade, se dispôs a pregar uma palavra. Ele abre um texto, mas a ênfase que ele usa, e ele em dado momento olha para Spurgeon e diz isso para ele. Ele fala, olhem para Jesus. Olhem para Jesus. E o sapateiro olha para Spurgeon na direção dele e repete, moço, olhe para Jesus.
Amados, olhe para o Senhor, olhe para a palavra. Aos 19 anos ele tem um encontro tremendo com Deus e ele começa a pregar em Londres, na Irlanda, na Holanda, no país de Gales, na Escócia, na França. E ele é usado de maneira muito tremenda. E quando perguntavam o segredo dele, qual é o teu segredo, Spurgeon? Como que Deus te usa dessa maneira? Ele disse, é a oração. Amados, para mim e para você que vivemos o Evangelho, é a oração. É a oração. Então, ore, entre no relógio de oração, interceda. E amanhã eu vou falar essa coisa que eu vi num vídeo também que me chocou. Eu disse, Deus, até as pedras estão clamando, porque os teus servos estão em silêncio. Então eu volto a convidar você a olhar para o texto. E o verso 9 do Salmo 32 diz, não sejais como o cavalo ou a mula, que com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Deus ele sabe muito bem como agir conosco. Quando você olha no cenário mundial, o mundo parando, por causa de um vírus, que como eu já disse, aos olhos humanos nós não vemos, mas que tem um poder para parar o mundo. Um cenário como esse, amados, especialistas falam, pessoas estão falando, nem precisa nem ser especialistas, né? Nós não vivemos isso. Mas esses que falam, relatam da história, que na verdade só se viu algo parecido na Segunda Guerra. E nós estamos numa guerra contra o inimigo invisível. Então, se nós lutamos contra algo invisível, por que não nós exercemos a nossa fé e entendemos que o nosso Deus, que é invisível, mas real, tem poder para agir no meio dessa situação? E eu volto a dizer, Deus tem poder para transformar a maldição em bênção. E diz, todo esse cenário, toda essa situação, eu e você vamos sair diferentes. A igreja vai sair diferente. Pode ter certeza. Vai ser um outro tempo. Eu creio nisso. Após tudo isso se apaziguar. Mas é um tempo de sofrimento. E o verso 10 diz, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Olha isso. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assiste. Os que confiam no Senhor, a misericórdia dele o assiste. Então, se você está tenso, se você está ansioso, se você está nervoso, amados, a misericórdia do Senhor te assiste. Confia no Senhor. E o verso 11 diz, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai no Senhor. E hoje um irmão passava um áudio para mim e dizia, pastor, em meio a toda essa coisa, eu só posso me alegrar no Senhor, porque apesar de tudo, eu só vejo a bondade dele, a misericórdia dele, o sustento dele. Olha, a minha situação está assim, 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 assim. Só Deus. A questão é, onde estão os teus olhos? E aí, como sapateiro, que foi usado por Deus na vida de Charles Spurgeon, para levar ele a se render ao Senhor, eu também digo para você hoje, olhe para Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Pai de amor, nós te louvamos nessa noite pelo teu amor, a tua bondade, por essa misericórdia que nos assiste. Pai, por tu ser o refúgio, o esconderijo onde nós podemos estar. Nós queremos declarar isso, Senhor. Confiamos em ti. Senhor, muda a sorte da nossa nação. Entra com provisão. Que essa curva, Pai, que está, Senhor Deus, sendo pensada, que ela pode atingir um pico tão alto, Senhor, nós clamamos ao Senhor pela misericórdia. Não permita, Senhor. Entre com livramento, Senhor. Que nesse momento, Pai, aquele que está com o coração pesado, que está aflito, ansioso, possa confiar em Ti e olhar para Ti, Senhor. E ver no Senhor, e receber do alto, receber do Senhor, através do Espírito Santo, esse toque tremendo e maravilhoso. Alcança, Senhor. Salva, Senhor. Transforma, Senhor. Cura, Senhor, os enfermos pela Tua bondade, que estão já nos leitos de hospital aqui no Brasil. Tem misericórdia daqueles que estão na Itália, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo pela perda de seus entes queridos, Senhor. Tem misericórdia da Espanha, Senhor. Pai, tem misericórdia da África. Muitos estão dizendo, Senhor, que se essa praga chega na África, Pai, vai ser, Pai, uma dizimação total. Porque eles não têm recursos.
mas nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Deus de misericórdia, só Tu podes cessar a praga. Nós queremos declarar nessa noite, Pai, vem com Teu livramento, Senhor. Retira essa praga pela Tua bondade, Deus. Traz saúde ao Teu povo e que o temor do Senhor, Pai, ele cresça, ele aumente para a glória do Teu nome. Que seja um tempo novo, Senhor, em nome de Jesus, depois disso tudo. Um tempo de temor, de tremor na Tua palavra. De volta, Senhor, novamente, Pai, ao lugar secreto. A confiar e viver a Tua palavra como sendo servos e servas do Senhor. Servas e servos do Deus vivo. Senhor, a Ti a glória e a honra, nós Te louvamos nessa noite. Te louvamos por todo esse dia. Derrama a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre o Teu povo que se chama pelo Teu nome, em nome de Jesus. Shalom, queridos.